Expectativa, então, para este Grêmio e Flamengo, agora na casa do Grêmio em Porto Alegre, nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos começar com informações, então, do Rubro Negro, que vem de 2 vitórias. Tite começou bem o trabalho no Rubro Negro. Já tem torcedor do Flamengo pensando aí em título, admitindo que está tentando sonhar e apesar da diferença para o Botafogo nesse momento. Thiago Lima já está ao vivo com a gente, mais conhecido, né? E agora cada vez mais conhecido nacionalmente como Noelzinho. Noel é como chamamos Thiago Lima. Boa tarde para você, meu amigo. Você já tem aí de informações desse rubro-negro que, claro, né, tá pensando nessa rodada dessa 29ª rodada, mas também pensando na próxima temporada, né? Renovação de contrato. Tem muita novidade hoje, né, Thiagão? Boa tarde. Fala, Camila. Boa tarde, Pedro, Rafa, todo mundo que tá na área aqui com a gente. Eu tô na área aqui em Porto Alegre. Cheguei agora há pouco, no início da tarde. Daqui a pouquinho chega o Flamengo também. Eu vou lá pro hotel acompanhar a chegada do time. E assim, imagino que seja com torcida, que tenha muita festa também, como foi em Belo Horizonte, né? A última viagem do Flamengo, muita festa lá pro Tite. E assim, a torcida tá empolgada, né? Ainda mais pensando que o Botafogo não joga hoje, como vocês lembraram bem aí, aquela diferença que parecia inalcançável pode cair para 6 pontos se o Flamengo ganhar amanhã, né? Óbvio que com o Botafogo com um jogo a menos, mas aí começa a ter toda uma empolgação pro lado do rubro-negro e toda uma pressão pro lado do Botafogo, se os resultados ajudarem, né? A gente falava muito desse ano, dessa temporada rubro-negra, porque antes da chegada do Tite, acho que naquele momento mais crítico, né, de saída do Sampaoli e de momento do time também na temporada, que era uma questão de desempenho ruim, de resultados ruins, de gestão de clube muito ruim, episódios de violência, enfim, tudo isso contribuía para um olhar para a temporada que chegou a ser em algum momento o mínimo é classificar para a Libertadores, mas parecia, Rafa, que até a classificação para a Libertadores estava em risco naquele momento do Campeonato Brasileiro. Hoje eu acho que esse cenário, embora ainda em disputa, parece um pouco mais acessível, mais tranquilo para esse final de trabalho do Tite. Era uma situação em que o Flamengo vinha de uma sequência de turbulências e o pior disso tudo era a oscilação dentro de campo, oscilação de desempenho. E com isso não conseguia evoluir, se tornava cada vez mais difícil, porque a briga pelo G4 é uma briga que hoje está muito potente, é uma briga que hoje está muito acirrada, então estava perigando mesmo ficar fora desse lugar aí da fase direta de disputar essa Libertadores. E aí agora, com essa chegada do Tite, é um time que melhora muito o seu desempenho e que tem uma peça ali que é fundamental e que é considerado o coringa do Flamengo, que é o Gerson, né? Esses 2 últimos jogos que o Tite fez, sob o comando do Tite, rapidamente o Gerson é modificado de função para dar um desequilíbrio mesmo para o encaixe da defesa adversária e ele faz total diferença e consegue um resultado. O Flamengo ainda não joga com o primor que se espera pela qualidade do elenco que tem, mas agora já tem um olhar de ser um time que, como antes, cadencia, tem paciência e sabe ser fatal. E aí isso torna um perigo ali para quem tá brigando em cima junto com ele para tentar dar uma pressãozinha no Botafogo. Já quero saber já do Noel sobre as renovações, que são as notícias que vocês acompanharam no dia de hoje, já tem algumas novidades lá no GE. Globo. Primeiro que, curiosíssima, né? Não sei se o pessoal em Porto Alegre tá sabendo que a tomada do Noel é vermelho e preta, né? A tomada é rubro-negra, a tomada de... E não é o... Calma que a tomada não é do Noel, é do hotel. É do hotel, com a rima, mas é do hotel, mas rubro-negro. Agora, Pedro, eu acho que o ponto que a Rafa traz do Gerson é muito importante. Eu acho até se a gente olha para a temporada como um todo, para o anúncio do retorno do Gerson. No grupo do Flamengo de grandes jogadores, o time não estava conseguindo performar com regularidade. Eu só queria acrescentar uma coisa sobre todas essas questões que a Rafa colocou muito bem sobre o que o Tite, mesmo em pouco tempo, conseguiu melhorar o time do Flamengo. Não que seja um time brilhante, mas já um time muito mais organizado. Eu acho que mais do que a questão ofensiva, principalmente a questão defensiva. O Flamengo, nos últimos jogos, a gente viu um Flamengo muito menos exposto defensivamente com relação ao Flamengo que a gente via nas últimas temporadas. Nessa temporada até então. Se a gente for pegar, por exemplo, tem um dado do Campeonato Brasileiro de análise de desempenho que mostra os times que mais permitem finalizações ao adversário. Sim. O Flamengo, se eu não me engano, é o terceiro, vindo logo depois do Grêmio. Só que você vai pensar, um time como o Flamengo, que passa muito mais
tempo do jogo com posse de bola, com a defesa que tem, com os jogadores que tem, estar entre os times que mais sofrem finalização, realmente é algo muito discrepante, né? E aí o Flamengo já começa a olhar para a próxima temporada também, muito em função da frustração que há nessa. Eu comecei aqui o papo, Noel, Thiago, brincando que tem muito torcedor agora tentando pensar aí com otimismo na possibilidade de título brasileiro, mas a verdade é que o Flamengo viveu uma temporada frustrante de todos os títulos que esteve em disputa, não ter conseguido conquistar e ainda brigar por uma Libertadores, uma vaga na Libertadores nesse momento da temporada. E aí, já olhando para o próximo ano, as boas notícias, acho que da semana e do dia, em relação à manutenção de elenco, né? Renovação de contrato de jogadores muito importantes para esse time. Exatamente, Camila. O Flamengo tinha paralisado todas as negociações antes da final da Copa do Brasil, né? Aí acabou a Copa do Brasil e o Flamengo foi para troca de técnico, né? Ele estava esperando também, acertou com o Tite e aí retomou todas as conversas. A prioridade era o Bruno Henrique, que tinha virado uma novela, porque o Palmeiras estava forte na briga também. Mas no último domingo, o Flamengo chegou a um acordo com o Bruno Henrique. O contrato vai ser de 3 anos, então até o fim de 2026. Ainda não está assinado, mas vai ser assinado nos próximos dias. Já está tudo certo. Essa novela do Bruno Henrique já terminou. E hoje a gente trouxe a informação do site, até a Letícia Marques, nossa companheira aqui no GE com a gente, ela trouxe a informação que o Gabigol também já está muito avançado. Era outra prioridade. A diferença é que o Gabigol ainda tinha mais um ano de contrato. Então o Flamengo não quis deixar igual estava o Bruno Henrique, que esperou. O Bruno Henrique acaba o contrato agora em dezembro. Então ficou iminente a situação. O Gabigol tem contrato mais um ano e ele já se antecipou e está já em vias de assinar também o contrato com o Gabigol. Já há um acerto, um acordo para assinar com o Gabigol até o fim de 2028. O Gabigol, que é um ídolo do Flamengo, a diretoria também, assim como o Bruno Henrique era prioridade, a diretoria não quer perder o Gabigol, quer continuar com ele por muitos anos ainda. Então o Gabigol é sim uma prioridade também. Depois do Bruno Henrique é outro que já tem a situação bem encaminhada. E depois desses dois, eu diria que o próximo vai ser o Everton Ribeiro. É outro jogador que tem confiança do elenco, tem a confiança do Tite, né? O Tite já convocou o Everton Ribeiro quando ele estava na seleção. As conversas estão acontecendo, mas é outra situação que deve se encaminhar bem nos próximos dias, já pensando no ano que vem, né? E aí, Thiago Lima, até pra gente trazer aqui a informação, né, dos jogadores que estão com o contrato acabando, você já citou o Bruno Henrique, que tem essa renovação encaminhada, o Gabigol também, notícia lá do GE. Globo, tá próximo de assinar um novo vínculo. O Gabigol acho que era até o final do ano que vem, né? O Flamengo se antecipa um pouco, não acabaria nesse ano, mas enfim, já é uma renovação encaminhada. Agora, pensando nos que acabam ao final dessa temporada, o Everton Ribeiro, que passa a ser a próxima prioridade, o Thiago apontou pra gente, e tem ainda o Rodrigo Caio, com 30 anos, mas que o contrato acaba nesse final de 2023, na mesma situação Davi Luiz, hoje aos 36, mas o Davi Luiz tem meta cumprida, né? O vínculo automático, a renovação automática por conta da meta cumprida. Exato. E o Felipe Luiz, né? Com 38 anos, acho que o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, dá pra gente dizer isso, Moreno? Talvez que sejam listas diferentes. Acho que dá pra imaginar que Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro é desejo do Flamengo renovar. E Rodrigo Caio e Felipe Luiz precisam de uma observação maior de sequência, se vão ter sequência? Assim, pensando no planejamento para a próxima temporada, esses 3 jogadores eu renovaria. Sim. Assim, o Everton, eu acho, até a gente conversava aqui na sexta-feira, né, com o Coutinho, que eu dizia que achava que o Arrascaeta ia ser titular e que acho que no trabalho do Tite, com esse 4-2-3-1, a gente ia ver meio que oficializado o Everton como reserva do Arrascaeta. Aconteceu. Eu acho que assim, pode ser que os dois joguem juntos como titular, mas eu acho que vai ser circunstancial. E eu acho que havendo essa conversa, havendo esse entendimento, que talvez o Everton, nesse novo contrato de renovação com o Flamengo, vai passar a ter não uma outra importância, mas vai figurar de outra maneira dentro do grupo, isso sendo bem acordado. É um jogador também que eu não abriria a mão. Agora, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, eu acho que já é uma questão diferente. Principalmente o Rodrigo Caio, as questões físicas, acho que é muito difícil você conseguir contar com um zagueiro com tantas recorrentes lesões nos últimos anos. É uma pena, porque assim, a gente sabe do potencial que tem o Rodrigo Caio. E o Felipe Luiz, eu acho que, não pelo que ele pode dar, que eu acho que talvez o Felipe Luiz, não como lateral, não como ala, mas como de repente um terceiro zagueiro, pode ser um jogador que possa entregar. Mas eu acho que, pensando na oxigenação do elenco do Flamengo, eu acho que seria mais interessante o Flamengo ir ao mercado buscar um outro lateral para ser o reserva do Ayrton Lucas, que é o titular absoluto da posição hoje.
Passa muito também pelo Filipe Luís, Thiago, a questão até do futuro de carreira dele, que a gente sabe que o Filipe tem planos, né, para o futuro de carreira, se ele pretende encerrar nessa temporada, se quer jogar mais alguns anos, também passam muito por essa conversa? Exato, passa sim. O Filipe não esconde que tem planos de ser técnico, né? Mas aí vai depender dele também e do Flamengo. Os dois têm que sentar para conversar. Eles ainda não fizeram isso, né? Isso deve acontecer mais no final do ano. Projetar o ano que vem. Se o Filipe ainda vai ter desejo de jogar e se ele vai adiar esses planos de estudar para técnico, enfim. E se o Tite também vai pedir essa renovação. O Filipe Luís ainda não jogou, né, com o Tite nesses 2 jogos. O Rodrigo Caio idem. O Rodrigo Caio não joga há 6 meses, né? A gente para pensar, o último jogo dele foi 23 de abril. E como o Pedro citou, né, ele vem sofrendo com lesões, jogando muito pouco. Inclusive amanhã seria uma possibilidade dele jogar, porque o Fabrício Bruno está suspenso e o Davi Luiz está machucado. Mas quem treinou hoje, ao lado do Léo Pereira, foi o Pablo. Então assim, a gente vê que de fato parece cada vez mais distante o futuro do Rodrigo Caio no Flamengo. Esse é um ótimo exemplo, né? Ele estaria hoje numa lista, digamos, como uma 4ª opção, né? Porque não está nem nesse cenário cotado. Agora, tem um ponto que eu acho interessante também nessa discussão, Rafa. A gente viu nos últimos anos essa gestão do Flamengo sempre muito cautelosa com as renovações, né? Sempre foi algo que foi sendo empurrado para o final da temporada. Nunca houve muito assodamento, assim, muita preocupação nesse sentido. Nesse ano, a gente percebeu até, acho que além das notícias, talvez até um torcedor um pouco mais ansioso com relação a algumas renovações, principalmente do Bruno Henrique, pela quantidade de propostas que foram aparecendo de outros clubes. Talvez um pouco dessa insegurança, se a gente pode dizer assim, vem do momento técnico do time também, mais do que da questão financeira, assim, de começar a pensar, será que esses jogadores não vão querer buscar outra realidade pelo que foi 2023? Eu acho que isso entra muito nessa renovação antecipada do contrato do Gabigol, né? O Gabriel, agora, ele teria ainda 1 ano para mostrar como seria a próxima temporada, para daí no fim do ano que vem tentar uma renovação com ele, dependendo de como fosse o desempenho dele, que esse está muito abaixo de todas as temporadas que ele teve no Flamengo até agora. Então, eu acho que existe uma sondagem do mercado em cima desses jogadores. O Flamengo entende que o Gabi pode apresentar o futebol que ele apresentou nas temporadas anteriores, né, de 19 até aqui, que foi extremamente decisivo e que hoje o coloca nessa prateleira de um dos grandes ídolos do Flamengo por conta dos títulos conquistados. Eu acho que tem uma pressão mesmo do mercado e por isso o Flamengo está sentindo essa necessidade de gestão de alguns jogadores, mas também sabendo que precisa oxigenar esse time. Que nesse 4º ano seguido, depois de conquistar títulos importantes de forma sequencial, o Flamengo teve um ano muito ruim para o que poderia apresentar dentro de campo por toda a estrutura que tem e pela qualidade técnica dos seus jogadores. Então, claramente precisa de oxigênio, como o Pedro falou, e renovação. E agora eles estão mais preocupados com esses jogadores que eu acho que seriam peça fundamental para o equilíbrio. Será que o Bruno Henrique está muito certo? Os jogadores sempre tiveram que continuar nesse plantel, eu acho que é muito mais uma questão do Flamengo querer do que o jogador em si. A questão do Bruno Henrique eu acho que é a única exceção, justamente porque o Palmeiras iria fazer algo excepcional, que era oferecer um caminhão de dinheiro, um contrato para um jogador já numa idade já bem avançada, que não tá longe de ser o comum. Então, assim, o Flamengo ele oferece ao jogador, se a gente for parar para pensar, ele oferece ao jogador uma certeza de que o time vai competir, que o time vai disputar títulos na temporada, se vai ganhar é uma outra história. O Flamengo garante ao jogador um bom salário, garante que vai pagar em dia. Dificilmente na América do Sul você vai encontrar clubes que consigam achar valores equivalentes. E quando a gente vai pensar para o mercado externo, com exceção do mercado da Arábia Saudita, a maior parte dos jogadores do Flamengo são jogadores que não interessam à primeira prateleira do futebol europeu. Então, assim, tanto é que os jogadores que interessaram, o futebol europeu veio e buscou. Eram jogadores jovens que estavam sendo preparados. Agora, Gabriel, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton, que são o próprio Gerson, que chegou aí voltar. O Flamengo faz o caminho inverso, né? Traz, por exemplo, o Gerson, que não estava num bom momento na Europa. E aí veio uma oportunidade de ele voltar ao Brasil. Então, o Gabi veio assim, né? Então, assim, eu vejo o Flamengo muito confortável na hora de sentar para poder negociar. É claro que uma temporada onde você não conquista títulos levanta incertezas e tal, mas assim, eu ainda continuo vendo o elenco do Flamengo muito qualificado, para mim ainda é disparado o melhor da América do Sul e com uma probabilidade de se fortalecer ainda mais para a próxima temporada.
Agora, podemos ter novidades na escalação para essa partida contra o Grêmio, né, Thiago? Você está aí já acompanhando o Flamengo em Porto Alegre. Você falou da questão da defesa, do Pablo, que treinou. E pode ter mudança no ataque também. Exato. O Cebolinha treinou no lugar do Bruno Henrique hoje. Mas assim, as informações que a gente tem é que o Bruno Henrique não preocupa. Ele embarcou com a delegação normalmente. Então ele vem pro jogo, deve ser titular. Por que ele não treinou? O Bruno Henrique não foi a campo hoje. O próprio preparador físico, né, o Fábio Massaredian, disse depois do Clássico que o Bruno Henrique e o Pedro foram quem mais sentiram o desgaste, né, desses 2 primeiros jogos. Então eu acho que está tendo um cuidado específico ali com eles, mas a princípio não preocupam e inclusive os dois devem formar a dupla de ataque amanhã. A gente deve ter, então, um cenário que a gente já até pintava ontem, não é? Que talvez já de uma possível dúvida na cabeça do Tite nessas 2 primeiras partidas do ataque, né? A gente falou aqui da renovação, mas o Gabigol entra bem no Clássico contra o Vasco num jogo que o Pedro foi mal, assim, teve dificuldade, principalmente na primeira etapa. Por enquanto, não é algo que você imagine para o início de partida. O Pedro deve ser mantido ao lado do BH.